Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Depois de umas curtas férias, estamos de regresso para mais um ano cheio de entrevistas e a primeira convidada de 2020 é a realizadora Laura Marques, que está em Macau no âmbito da extensão ao território do DOC Lisboa, que vai já na 7ª edição, uma organização, como sempre, do IPOR. Começou hoje mesmo, terça-feira, e continua até ao próximo sábado, dia 11, para ver no consulado, com entrada gratuita, quase sempre a partir das 19 horas, cerca de uma dezena de filmes portugueses, exibidos no 16º Festival Internacional de Cinema DOC Lisboa, e ainda duas outras produções relacionadas com Macau: Ilegalista, de Lam Kim Kwan, filme que ganhou vários prémios no Sound and Image Challenge, considerado o melhor filme na categoria Identidade Cultural de Macau, e também Macau 20 anos, de Carlos Fraga. Mas vamos falar do filme que vai ser exibido já amanhã. Tem um nome curioso, chama-se Vacas e Rainhas. Foi distinguido com uma menção honrosa no DOC Lisboa e é da autoria de Laura Marques, que está então aqui hoje connosco. Muito obrigado pela sua presença aqui no TDM Entrevista. Obrigada também. Este é um filme que gira em torno da relação e da relação de poder, como já afirmou, entre seres humanos e animais, mas não em geral ou em abstrato. Isto parte de uma realidade e de uma experiência concreta que teve. Perguntava-lhe que experiência é que foi essa e como é que nasceu a ideia deste filme. Então, esta experiência de guardar vacas nos Alpes suíços, vacas Erran especificamente, começou já em 2012 pronto, e tornou-se a minha atividade anual, sazonal, de verão. E, aliando a isso, comecei um mestrado em Antropologia Visual e, na altura, tive que fazer um trabalho final para esse mestrado e as duas coisas conciliaram-se, daí este documentário. E qual é que foi a reação das orientadoras a esta ideia, a este projeto? Foi, bom, ficaram bastante entusiasmadas porque, pronto, também no âmbito da antropologia está toda estas temáticas e pensamentos sobre outros animais que não os humanos e... Então, inseria-se também bastante nas correntes que estão agora a surgir no antropoceno, etc. E tive muito apoio da minha orientadora, deu-me bastante liberdade, mas muito apoio também. E quando se abalançou este projeto, não tinha muita experiência com cinema, com câmaras? Não, de todo. Comprei o equipamento especificamente para fazer este filme e tive que, durante todo o processo de filmagem, tive que me apropriar do equipamento. Estes animais são utilizados em lutas? Sim, então elas, todas as vacas lutam entre si como forma de estabelecerem uma hierarquia, sendo que estas vacas em específico têm, e há esta questão se é também também se é geneticamente desenvolvida, etc., porque são as vacas que lutam melhor, que acabam por ser escolhidas para procriar. Mas elas lutam em estado natural exatamente para isso, para estabelecerem uma hierarquia que dá vantagem às mais poderosas para terem acesso aos recursos naturais, não é? E depois isso é a vertente, digamos, natural, do mundo natural, mas depois existem mesmo competições à volta destas lutas destes animais, não é? Sim, então isto para aí desde finais do século XIX começaram a ser oficiais estes... Sempre um pouco à revelia do Estado suíço, porque havia esta ideia de que as vacas eram para o leite, então que as pessoas deviam almejar a rainha do leite e não a rainha do corno, como as vencedoras destas competições são chamadas. Daí o nome, não é? Sim, vacas e rainhas. Mas o que acontece, sim, são vacas de vários proprietários, são colocados numa arena, consoante diferentes categorias que são no início a idade e a partir dos 3 anos ou a partir do momento em que começam a ter bebés, consoante o peso. Sim. E pronto, são lutas que não se espera que elas... Ou seja, há sempre uma que acaba por desistir porque acaba por admitir que a outra é mais forte. Okay. Normalmente é assim que se passa, mas é claro que há ferimentos, por vezes. Já vamos continuar. Para já proponho que víssemos este trailer deste filme Vacas e Rainhas. É um trailer curto, de pouco mais de 1 minuto. Vamos ver.
Aí está o trailer de Vacas e Rainhas, de Laura Marques. Perguntava-lhe, chegou a levar estes animais a combate, a treiná-los para isso? Então, elas não são treinadas nesse sentido, elas têm a propensão para... Natural, para lutar ou não, assim. E o que acontece é elas perante vacas que não conhecem ou perante a qual as relações estão indefinidas têm essa vontade. Quando fala de relação de poder entre humanos e animais, e estes animais em concreto, e que foi também uma redescoberta de alguma forma desse universo, o que é que quer dizer, o que é que aprendeu nesse domínio ao fazer este trabalho? E ter esta experiência, que é uma experiência que já tem há alguns anos, como disse no início. Então, eu não tinha experiência nenhuma quando comecei, não é? A guardar vacas. E rapidamente percebi que é esperado que eu controle um grupo de animais. E isso pode ser tanto através de imposição de alguma força, e também que seja pelo cajado, para, tipo, dando algumas, batendo com o cajado. Ou também estímulos mais positivos, que é associar o sal ou a erva à minha voz. Ou seja, há essa relação de poder, no fundo, também, mas de uma forma mais positiva. Mas, pronto, isto tudo pode falhar. O pau e a cenoura, não é? Sim, claro, exato. Mas tudo isso pode falhar, o pau e a cenoura pode falhar, sim. E diz que esta é uma relação... naturalmente bilateral, quer dizer, que essa relação de poder não vai só num sentido. O que é que quer dizer? Então, há muita coisa que apesar de eu querer que as coisas estejam dentro do meu controle, há coisas que fogem dele, seja porque há partes do outro lado da vedação que parece mais fresco, que elas querem destroem a vedação, ou porque lutam simplesmente e também destroem e acabam por fugir, ou porque estão em sítios perigosos e podem ter algum acidente, ou porque também têm algum aborto, acontece também. Isso faz-me do controle. E por outro lado, e não sei, e é esta questão depois da intencionalidade, do domínio, do poder, elas estão sempre presentes no meu pensamento, ou seja, durante este período estou sempre a pensar nelas, como é que elas estão. E pronto, e esta calculação de... E há também falar destas teorias da domesticação, que põem como possibilidade que o processo de domesticação que terá sido um processo de vontade das duas partes, de quem é domesticado e do domesticador, e contrariando este processo como um projeto humano de domínio sobre outras espécies. E é um processo demorado, complexo ou nem por isso? Pronto, cada novo verão são novas vacas que vêm e é um período de estranhamento das duas partes, tentar perceber, elas tentarem perceber-me como a nova pessoa que elas têm que seguir, e eu tentar perceber também a individualidade de cada uma delas, porque elas têm personalidades diferentes e tenho que perceber com quem é que eu posso contar também para guiar o resto da manada, quem é que dá mais problemas. Há líderes naturais? Há líderes naturais, sim. Voltando um pouco atrás à questão dos combates, como disse, é um fenómeno natural que depois é de alguma forma aproveitado pelos humanos, pelos produtores, pelos pastores, mas não só por uma questão de recreio, existe também uma vertente económica neste fenómeno dos combates, não é? Sim, então não há apostas, toda a gente me diz que não há apostas, por exemplo, e o prémio que é dado ou atribuído às rainhas é um chocalho, ou seja, um grande chocalho, é mais uma questão de honra. Mas a descendência das vacas que têm uma boa prestação depois são vendidas, ou é vendida a descendência, por um bom valor. Sim. Sim. Só os descendentes ou as próprias? Existe aqui uma valorização? Bom, também há troca, sim, também há troca das vacas, mas normalmente quem tem uma boa vaca quer mantê-la. Pronto. E é uma coisa também bastante recente, de antes os proprietários criavam as vacas desde o início para serem lutadoras, e esse era o grande prestígio da coisa, era que a vaca que tu criaste desde tenra idade fosse vencedora, mas agora sim, há, por exemplo, médicos, professores, ou pessoas com outras profissões que não têm nada a ver com agricultura, que compram as vacas por uma questão de prestígio. Sim. Pode levantar-se também a questão, como se faz em relação às lutas de muitos outros animais, lutas de galos, ou em relação, por exemplo, noutra vertente às touradas, existe a questão do sofrimento animal. Existe também alguma oposição a este tipo de tradições?
Bom, que eu conheço assim organizada, não. Até há bastante desconhecimento sobre estas lutas no resto do país. Sim, e pronto, e também é uma coisa diferente porque não são lutas até à morte é isso, é um pouco... Claro que pode ser chocante para quem defende os direitos dos animais, mas pronto, eu também defendo, mas são... é isso, é um tipo de luta em que os proprietários não têm qualquer vontade que a vaca seja prejudicada. Ou seja, claro que acontecem feridas e tudo mais, mas eles intervêm se for perigoso mais para elas também. E esta é uma tradição que continua viva ou corre o risco de desaparecer? Acho que continua viva. É isso, como surgem novas pessoas de outros setores, de outras atividades que mostram interesse em continuar esta prática, em ter estas vacas. É também um setor importante na economia local. Sim. Estamos a falar num cantão na Suíça que mistura influências alemãs e francesas, é isso? Exatamente, sim. Chama-se Vallis, que fica mesmo no sul, na fronteira com a Itália. Aliás, o nome dos próprios animais pode-se dizer das duas maneiras, não? Sim, e na verdade a raça destas vacas é de um vale dali deste cantão, ou seja, elas são mesmo originárias desse vale, Sim. Do Val d'Hérens. Muito bem. Vamos falar da produção deste filme. Foi uma pequena produção, sem haver aqui uma conotação pejorativa, mas foi um filme feito com poucos meios, por uma pessoa que à partida tinha pouca experiência. Foi learning on the job. Como é que foi esta experiência? Bom, acho que a situação em si ajudou a que, é isso, sabia qual era o tempo de produção, ou pelo menos de filmagens, que seriam os 4 meses, e tinha um cotidiano que me permitia também saber o que é que ia acontecer, ter alguma previsão. Havia movimentos extraordinários, mas que conseguia ter... ou seja, tinha o espaço de manobra para poder filmá-los também. Isso fez com que eu pudesse ter o tempo para então perceber este equipamento, que, como disse, comprei de propósito para fazer este filme. Isto foi a parte das filmagens e depois assumir também, ou seja, que estava sozinha, que tinha que usar... As imagens são quase em tripé, porque eu me assumi como elemento filmado. Teve ali um duplo papel de realizadora e protagonista, em certo sentido, não é? Sim. E depois a parte de pós-produção foi muito dependente da cooperação dos amigos, mais especificamente para o som, pós-produção de som e para a correção de cor. Sim. E apesar de ser um projeto, lá está, foi uma pequena produção, acabou por ser distinguido com a menção honrosa do júri da competição portuguesa do DOC Lisboa e também com o prémio da Fundação Inatel para melhor filme de temática associada a práticas e tradições culturais e ao património imaterial da humanidade. Como é que foi receber estes prémios e estas distinções? Claro que é sempre bom ter essa distinção. Afinal, os filmes são feitos... Bom, há um momento em que acho que tem que ser para nós, não é? Estamos a responder a uma necessidade de qualquer pessoal, mas eles só têm sentido se a recepção for boa, não necessariamente sempre boa, não é? Também há filmes que têm o seu mérito exatamente só por provocarem uma reação ou um debate, etc. Mas foi mesmo bom ver, sim, que foi bem recebido. E é uma aventura agora continuar? Sim, claro. Continuar, sim. Já tem projetos nesse sentido? Então, em termos de cinema? Cinema, sim. Sim, eu escrevi um projeto já e queria fazer um documentário sobre a floresta portuguesa, mas não será já este ano, talvez no próximo ano ainda. Mas qual é que seria o ângulo do documentário? Então, é um pouco a mesma metodologia que usei neste filme, e é usar um verão inteiro para observar a floresta portuguesa e o que é que advém dessa relação. Mais especificamente, usar um posto de vigia para olhar para um eucaliptal durante um verão inteiro. E o que é que a atrai mais neste cinema documental? É aquilo que já fez e pretende continuar a fazer. O que é que atrai mais neste registro? Então, se calhar para contrapor,
porque este verão, pronto, porque o filme das vacas também esteve no Visão do Real e ali recebeu um prémio que consistia em ser numa residência na Roménia para fazer um filme. E ali fiz um filme de uma curta que ainda não saiu, de ficção. E o que eu senti é que com a ficção há esta necessidade de condicionar a realidade ao teu pensamento, à tua vontade, às tuas ideias, que é um processo que eu acho assim pode ser muito rico e muito valioso, mas acho que não é como eu quero trabalhar. E a ficção, o documentário, acho que é um bocado este, como o Herzog, de falar de uma verdade estática, que é as coisas estão lá e o documentário serve um pouco para trazer à tona uma verdade quase essencial, de revelação, e de poética também. Ou seja, de coisas que estão lá, mas que através do teu olhar tu consegues traduzir. Pronto. E por isso interessa-me. É como que deixar-se interpelar pela realidade como ela é em estado bruto. Sim. Também sei que tem outros projetos relacionados com um coletivo que está ligada, que se chama West Coast. Antes de mais, que coletivo é este? Sim. Então, West Coast, na verdade, surgiu com um projeto do Francisco Pinheiro e da Luísa Salvador, no início. E, entretanto, surgiram novas pessoas e nós fizemos uma exposição já há um ano sobre aves em vias de extinção. E somos 5 neste momento, para essa exposição éramos 5. E surgiu vontade de termos um projeto mais continuado. E este ano começámos um projeto que se chama Guarda Rios. E consiste em fazer residências artísticas em territórios em Portugal que tenham uma relação com o rio, cursos de água em geral. E ir ao encontro das pessoas que vivem nesses territórios, perceber as suas relações com os rios e como é que as suas atividades interferem com este meio e o contrário também, como é que o rio também acaba por propor ou também condicionar a vida destas pessoas. E depois tudo isso vai se traduzir num ciclo de exposições. Neste momento, na verdade, quando estou cá ontem, inauguramos uma na Culturgest, no âmbito do Anthropocene Campus, está a ter lugar nesta semana lá e vai estar lá até sexta-feira. Portanto, isto é um coletivo e um trabalho em várias vertentes, cultural, social, ambiental. Sim. Ou seja, é isso, porque nós temos estas 5 pessoas, que sou eu, o Francisco Pinheiro, o Nuno Barroso, o Álvaro Fonseca e o Paulo Moraes. Temos, dentre artes visuais, som, música, biologia, microbiologia em específico, engenharia do ambiente também em específico. Temos várias valências, ou, por exemplo, fotografia, mais especificamente. Então é um pouco conciliar estas práticas, olhares, e ainda está um bocado por definir o que é que vai ser o resultado final. Agora, na Culturgest temos, são umas projeções de vídeo, mas que na verdade surgiram mais como documentação, mas que agora se transformaram então no objeto final. E também, agora no início, então, recolhemos muitos objetos, porque tivemos no Tejo Internacional e no Douro Internacional, no Tejo Internacional em específico. Houve esta questão do Rio Erges e do Pônsul, que estavam completamente secos. Então houve esta possibilidade de caminhar mesmo sobre os leitos dos rios e de fazer recolha de muitos objetos dessa visita. Pronto. O vosso trabalho pode ser, de alguma forma, acompanhado à distância, através das redes sociais? Sim, então está no Facebook, também temos um site. Agora também outra acho que é dia 20 que vai inaugurar. Vamos ter uma exposição que é num projeto que se chama o Museu da Paisagem, que está online. É um museu que trata da paisagem online, práticas de como observar, como pensar a paisagem. E vamos ter uma exposição virtual, sim, este mês. Também podem acompanhar isso entretanto. Muito bem. Vamos ter de ficar por aqui. Laura Marques, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.